Nós vamos ler a palavra de Deus no texto de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 2, versos 11 a 22, texto hoje incluído no calendário cristão, esse texto dessa epístola aos Efésios. Eu queria então que você acompanhasse a leitura dos versos 11 a 22 do capítulo 2 de Efésios. Verso 11: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Palavra do Senhor até aqui. Vamos orar. Ó Deus, neste momento em que abrimos a Tua palavra e precisamos entendê-la para poder aplicá-la às nossas vidas, nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude. Ó Deus, nós somos todos aqui limitados, todos aqui temos o desejo e a necessidade de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu Espírito falando aos nossos corações, e portanto assim queremos juntos Te pedir que Tu tomes cativo as nossas mentes e os nossos corações, para que, Senhor, nós sejamos hoje edificados pelo poder da Tua palavra, e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, vocês já tiveram em algum lugar, alguma situação, onde vocês se sentiam um peixe fora d'água? Vocês se sentiam assim, uma pessoa abaixo das demais que estavam naquele lugar? Ou uma sensação de total despertencimento? É muito ruim você ir a um lugar e você sentir que as pessoas te olham de cima para baixo, ou você sentir que as pessoas te olham como alguém que não faz parte daquele ambiente, ou você sentir que as pessoas se perguntam com um olhar o que essa pessoa está fazendo aqui, porque não conhecem você. Essa é uma sensação muito, muito ruim. E esse texto trata dessa situação. É claro, eu usei uma alegoria, usei uma comparação, para a gente tentar entender esse texto, que, segundo Donald Carson, se Efésios é uma coroa, esse trecho é a pérola da coroa, o diamante da coroa. Esse trecho que lemos de 11 a 22. É um texto muito denso, porque traz muitos ensinamentos, e ele precisa ser olhado com cuidado e com atenção. E eu queria então trazer, para que a gente pudesse entendê-lo, alguns aspectos importantes de contexto, para a gente entender do que o texto está falando, para depois a gente poder aplicar o texto nas nossas vidas. Esse texto, se você ler o texto dos Atos dos Apóstolos, você vai encontrar lá no capítulo 19, eu até encorajo você a fazer isso depois na sua casa, você vai encontrar um pano de fundo da cidade de Efésios. Que cidade é essa? Porque a carta foi escrita aos crentes de Éfeso. Cidade essa que hoje estaria ali perto da Turquia, mas é uma cidade
que era, na época de Jesus, ou na época do primeiro século, uma cidade que era um ponto logístico importante. Ela tinha um porto, né, e um porto onde se fazia muito comércio e mercadorias, mas ela também tinha rotas entre a parte oriental e a parte ocidental, e para ali, então, ia muita gente. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade plural, era uma cidade que, pasmem, tinha um templo gigantesco a uma deusa pagã chamada Artemis, ou também conhecida por Diana. Era uma cidade que tinha um comércio em volta dessa religiosidade. Tinham ouríveres ali que fabricavam umas estatuazinhas da Diana e vendiam. E o texto de Atos, no capítulo 19, relata que daqueles ouríveres, chamado Demétrio, ficou irado com a postura do apóstolo Paulo e de outros irmãos, quando falavam do senhorio de Cristo, quando falavam contra aquela deusa que não trazia nenhum valor. Era uma região, uma cidade, na verdade, que tinha culto com prostituta, uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Prostitutas cultuais num templo, era uma coisa horrorosa, né? Mas também é importante a gente entender que há um outro contexto. Há um contexto da religiosidade judaica. Por quê? Porque ali também tinham muitos judeus. Cidade de comércio, naturalmente, tinham muitos judeus. E a igreja era formada de pessoas que estavam chegando do judaísmo e pessoas que estavam chegando do paganismo. Pessoas que eram frequentes naquele templo de Diana, né? Então, é importante a gente lembrar que a religião judaica era uma religião muito exclusivista, né? Era a religião daqueles que se diziam participantes da aliança mosaica, que haviam recebido a lei de Moisés, e eles se julgavam espiritualmente superiores. Eles olhavam as pessoas de cima para baixo, né? Mas havia um aspecto social do judaísmo, onde os judeus faziam proselitismo da sua fé, e eles acolhiam estrangeiros. Então, era prática também eles acolherem estrangeiros, quererem receber os estrangeiros, que são chamados de prosélitos, que na verdade é a palavra grega que significa visitante. E essas pessoas se achegavam à fé judaica, e ali eram introduzidas, pessoas recebiam os ensinamentos dos escribas, eram batizadas, né? Eram circuncidadas e passavam assim a fazer parte do rito judaico. Então havia também esse contexto da religião judaica. Havia uma outra situação importante de dizer. Havia uma animosidade entre judeus e não judeus. E isso você encontra até no texto bíblico, porque havia um desdém mútuo, um desdém tanto dos judeus para com os gentios, como havia também um desdém dos gentios para com os judeus, por suas práticas, por sua questão de religiosidade, de cerimônia, né? E o quarto e último aspecto desse contexto é que nós estamos num momento onde está acontecendo uma transição de religião. O judaísmo, que era a religião antiga dos judeus, agora, com a chegada do Messias, Jesus Cristo, estava se transformando em cristianismo. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque muitas das discussões que acontecem nos textos das cartas de Paulo dizem respeito a esse conflito entre posturas do judaísmo versus a vida dos gentios, ou a vida daqueles que não eram judeus por origem. E, por exemplo, se você lê a carta aos Gálatas, você vê várias referências à questão desse judaísmo. E a coisa era tão intensa, irmãos, que vocês vão encontrar também no livro de Atos, um pouco mais adiante, no capítulo 20, um concílio em Jerusalém entre os líderes da igreja cristã nascente, na transição, discutindo, olha, não tem essa história de ser obrigado a se circuncidar para alcançar a salvação. Porque havia na igreja uma movimentação onde judeus convertidos a Cristo ainda diziam que
a circuncisão era absolutamente necessária para se alcançar a salvação, o que era uma contradição com a graça de Cristo. E essa é toda a discussão. Portanto, eu queria então propor que nessa nossa reflexão, nós pudéssemos pensar nesse texto como se fosse resumido da seguinte forma ou no seguinte tema: o poder da cruz, unidade e nova identidade. O poder da cruz, unidade e nova identidade. O texto começa, e eu vou separar em 4 blocos. Ele começa falando, portanto, no verso 11, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, a circuncisão era a marca exterior da religião judaica. A circuncisão era um motivo de orgulho e a diferenciação que o judeu tinha em relação às demais pessoas. Só que era um sinal exterior, era um sinal puramente externo. E esse sinal, ele na verdade, acabou gerando, ou esse valor dado a ele, acabou gerando uma religiosidade de aparências. Uma religiosidade de que, né, que era baseada a pessoa é judaica, foi circuncidada, então ela é uma pessoa que é de Deus, ou está ligada a Deus, ou tem comunhão com Deus, e isso não era verdade. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, na sua carta, no 2º capítulo, ele diz, olha, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A circuncisão, irmãos, passou praticamente a ser considerada como se fosse uma heresia, pois ela estava contaminando a igreja que estava nascendo, baseado naqueles que eram judaizantes, como algo que era necessário à salvação, e isso não era verdade. Isso era uma concepção equivocada a respeito de Cristo e da salvação em Cristo. E Paulo, preocupado com isso, ele escreve para muitas igrejas, inclusive, por exemplo, a igreja de Filipos, que também era mais ou menos na mesma região, e ele diz lá, olha, acautelai-vos dos cães, ele usa uma palavra dura, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. E olha que Paulo podia se gloriar na carne, porque ele, nesse texto de Filipenses, aos Filipenses, ele diz, olha, eu sou judeu, fui circuncidado, eu sou fariseu, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, eu sou zeloso com a lei, eu posso dizer que eu sou judeu, mas eu não me glorio na carne. Paulo também escreve, por exemplo, aos Colossenses, na mesma argumentação. Colossenses, ou Colossos, era uma outra cidade. Vocês veem como o tema era complexo, ele tinha que escrever e avisar todo mundo. E ele dizia, em Cristo, nós já estamos aperfeiçoados, porque Ele é o cabeça de todo principado e potestade. No capítulo 2 ele diz, em Cristo fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida e vos perdoou todos os delitos e pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, nessa transição, o que acontece? O batismo se torna a substituição para a circuncisão. E aí nós temos o batismo como uma das nossas
das nossas ordenanças, né? Que um dos nossos sacramentos, onde nós precisamos mostrar um sinal externo de uma água que cai na nossa cabeça, de uma graça interior. Veja, não tem nada a ver com exterior, tem a ver com o interior, tem a ver com o coração que foi circuncidado. E aí, Paulo escreve lá aos Gálatas, dizendo, no capítulo 6, longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser nova criatura. Irmãos, o que importa é aquela circuncisão do coração que faz de você uma nova criatura, uma nova criação, uma pessoa nova, diferente, uma pessoa restaurada, uma pessoa que não pratica as mesmas coisas que se praticava no passado, coisas essas contrárias à vontade de Deus. Uma pessoa que mudou de vida. Mas aí o texto segue, aí tem um segundo bloco, que é o bloco que vai do 14 ao 16, que diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Meus irmãos, havia uma separação no templo judaico, que deixava os gentios de fora de uma maior comunhão. Sabiam disso? O templo, aquele templo em Jerusalém, gigantesco, que foi destruído, né? Aquele templo chamado Templo de Herodes, tinha um muro, dentro do templo, tinha um muro que separava os gentios, que eram permitidos se aproximar do templo, porque eram prosélitos, se aproximavam do templo, mas não conseguiam participar, de fato, das experiências dos judeus naquele templo. Havia um muro de separação, e Jesus veio derrubar esse muro. Porque em Jesus não há mais diferença. Em Jesus, Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, dizendo que não tem judeu nem grego, não tem escravo nem liberto, não tem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Que coisa impressionante. Paulo, gente, ele está escrevendo no primeiro século. Ele olha para uma igreja que só tinha homem. Ele fala, não tem homem nem mulher, não tem judeu nem grego, não tem escravo nem livre. Ele está mostrando que Jesus Cristo está acima das diferenças, sejam elas de gênero, sejam elas de origens, sejam quais forem sociais. Jesus está acima de tudo isso. E aí ele diz, olha, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, independente de ser gentil ou judeu, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. E essa lei que era impossível de ser cumprida por conta da nossa pecaminosidade, essa lei é cumprida por aquele nascido de mulher, nascido no tempo da plenitude dos tempos, o Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que vem e que sem pecado cumpre toda a lei, para que pudesse a cada um de nós justificar. E justificar significa o seguinte: você e eu não somos mais culpados diante de Deus pela nossa incapacidade de fazer as coisas certas. Porque vamos falar sério, todos nós tentamos fazer as coisas certas, mas nós não erramos. Tem coisas que a gente não consegue fazer, tem coisas que a gente tropeça, né? E tem coisas que a gente tropeça com frequência, e a gente precisa realmente mudar isso. Mas Paulo escreve dizendo que justificados, pois, mediante a fé no Cristo, nós temos paz com Deus. Nós temos paz por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem veio a graça, de quem vem a nossa esperança. Mas o terceiro bloco que o texto nos traz é o bloco 17 e 18, que fala: e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque
por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo aqui faz uso da linguagem do profeta Isaías, lá em Isaías 57, quando Isaías escreve que como fruto dos seus lábios eu criei a paz para os que estavam longe e a paz para os que estavam perto. Isaías está falando de um povo que só falava de boca, falava que acreditava, que seguia, que amava a Deus, mas o coração estava longe. Mas aí, Isaías também fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o Messias. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, esse afastamento, essa distância, né, que tínhamos, ela foi aproximada. Nós não estamos mais afastados de Deus. Nós temos a Jesus diante de você e de mim, dizendo: venha, venha, eu quero ser o seu Senhor, eu quero ser o dono do seu coração, não há outro não, venha a mim, eu quero ser o dono do seu coração, eu quero estar próximo de você. Mas o último bloco, o bloco que começa no verso 19, diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, os prosélitos eram considerados estrangeiros, mas não há mais a separação do prosélito. Jesus Cristo quebrou aquele muro que separava. E aí, agora, você e eu, a menos que você seja um judeu de origem, você e eu, através de Cristo, somos feitos o Israel de Deus. Nós somos feitos família de Deus. E Paulo reforça essa mensagem, escrevendo aos Efésios no capítulo 3, dizendo que nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E nós somos feitos santuário do Deus vivo, porque em nós habita o Espírito do Deus vivo, e assim somos edificados como edifício de Deus sobre a pedra angular, que é Cristo, alicerçados em Cristo. Portanto, nós como vida, nós somos uma vida agora estruturada sobre um fundamento que não racha, um fundamento que não balança. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Portanto, irmãos, não há o que temer, porque o nosso edifício está bem estruturado. Nós somos casa de Deus, nós somos santuário de Deus. Paulo usa essa ilustração, e ele diz que você e eu somos como pedras vivas, porque não é um santuário morto, é um santuário vivo, habitado pelo Espírito do Deus vivo. Portanto, nós como pedras vivas, somos edificados um sobre o outro, ou um ao lado do outro, assim construindo o edifício que Deus preparou para que nós construíssemos. Então, irmãos, o resumo desse trecho todo de 11 a 22 é o seguinte: pela cruz e pelo sangue de Jesus aconteceu a reconciliação, aquela que era necessária entre homem e Deus, a reconciliação vertical, e aquela reconciliação horizontal que era necessária entre gentios e judeus, entre homens e mulheres, que tinha uma diferença simplesmente por conta de sua origem. E aí você pergunta: mas então tá, como é que eu aplico isso para a minha vida? Como que eu aplico esse texto de Efésios, que fala de Efésios, no meu dia de hoje, ou na minha vida hoje? A primeira aplicação, irmãos, é a da unidade. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. E o apóstolo Paulo se preocupava com essa unidade dos irmãos lá em Éfeso. Havia pessoas de diferentes formações, matrizes. Haviam pessoas que tinham vindo do paganismo, haviam judeus, haviam pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de diferentes origens.
A cidade era uma cidade cosmopolita, e Paulo orava para que Deus se manifestasse na unidade, a despeito daquelas diferenças. Ele pedia que aqueles irmãos se esforçassem com diligência para preservar a unidade do Espírito, tendo o vínculo da paz. Paulo se preocupava com a unidade daquela igreja, aquela unidade que era feita em Cristo, né? Porque há apenas um corpo, diz ele, há apenas um batismo, diz ele, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Paulo continua essa mensagem, esse argumento, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, dizendo: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo Jesus vos revestistes, de sorte que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre. Vós todos sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, não há espaço para divisão. Na igreja de Jesus não há espaço para dissensão, por mais que você e eu pensemos diferente, por mais que você e eu votemos em candidatos diferentes. Não há espaço para divisão. Não há espaço para alguém dizer eu sou de Paulo, o outro dizer eu sou de Apolo, o outro dizer eu sou de Cefas. Não há. Nós precisamos respeitar as nossas diferenças, mas nós precisamos nos ombrear com um único propósito: servir àquele que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós devemos fazer como diz aquela canção que a gente de vez em quando canta aqui, de vez em quando, muito de vez em quando mesmo, que na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Irmãos, nós devemos ter um coração que valorize os projetos da igreja. Ah, mas a ideia não foi minha. Ah, mas eu não fui chamado. Ah, mas não contribuí. Ah, mas não me perguntaram nada. Irmãos, esse sentimento é errado. Se a igreja estabelece um projeto, estabelece uma direção, se a liderança coloca a igreja numa direção, nós precisamos nos ombrear na mesma direção, porque estamos todos no mesmo grupo, no mesmo time, e somos um. Nós somos um em Cristo. Mas a segunda aplicação é que nós somos família de Deus. E aí Paulo, mais adiante, nesse texto de Efésios, no capítulo 3, ele vai falar uma coisa que a gente lê hoje e não entende muito bem. Mas essa história de que judeu e gentio poderiam ser um, não estava muito clara naquele tempo, e muito antes daquele tempo. Ninguém entendeu nada. Foi necessário revelação, foi necessário Deus comunicar a Paulo o que era para explicar, para que Paulo dissesse no capítulo 3 de Efésios, dizendo o seguinte: olha, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco resumidamente, o texto que a gente leu. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Meus irmãos, aquilo era um mistério. Os gentios poderem participar do mesmo corpo que o judeu era um mistério. Não é hoje para a gente, mas era um mistério lá atrás. Ninguém tinha entendido. Foi necessário Paulo dizer. Portanto, irmãos, ser família de Deus, estarmos inseridos no Israel de Deus, significa termos o mesmo Pai Celestial. O mesmo. De vontade imutável, de vontade perfeita, de amor
individual. Ser da família de Deus significa não estar só, significa estar amparado pela família de Deus. Ser família de Deus é receber o olhar de preocupação daqueles que estão dentro da mesma aliança. Quantas vezes você passou uma necessidade e chegou alguém da igreja e falou: vem cá, chamou você no canto e falou: está precisando de alguma coisa? Você está tão cabisbaixa, você está tão com um semblante tão preocupado. Isso é ser família, irmãos, é ser família de Deus. Permitam-me um exemplo da minha experiência quando eu morei fora do país, 5 anos, lá nos Estados Unidos. Minha esposa teve um problema de saúde, e a igreja que a gente pertencia se revezou durante uma semana, levando o alimento à nossa casa, café, almoço e jantar, todos os dias durante 7 dias, que era o período que ela precisava não fazer nada e repousar. Então naquele momento a gente viu como esse negócio de ser igreja, de ser família da fé, tinha um valor tremendo, que a gente não tinha experimentado. E vai aí uma dica para nós cosmopolitanos aqui. Porque nós vivemos uma vida numa cidade muito agitada demais, muito individualista demais, muito cheia de agendas demais, e você e eu lutamos com a agenda. Tenho certeza, ninguém é desocupado aqui, está todo mundo lutando para ganhar o seu pão e lutando contra a agenda. E às vezes a gente deixa de prestar atenção na necessidade de um irmão ou de uma irmã que poderia ser abençoado com a nossa misericórdia, com a nossa atenção. Irmãos, ser família de Deus é experimentar a misericórdia do outro. O grande desafio é nós entendermos que ser família de Deus é passar pelo sofrimento quando o irmão sofre, é ficar alegre quando o irmão fica alegre, e é entender, e eu vou dizer uma coisa aqui, é entender que o nosso Pai é o mesmo, mas Ele decidiu dar para cada um de nós quinhões diferentes. É difícil entender isso. É difícil. Você na sua casa pensando: por que eu estou passando necessidade, se o irmão que senta do meu lado do banco não está passando necessidade? Nós não sabemos. Mas seguramente em tudo isso há um propósito de Deus. Há um propósito da multiforme graça de Deus através da sua igreja, através da sua família. O texto de Gálatas fala uma coisa tão importante. No finalzinho, no capítulo 6, Paulo diz assim: façamos bem a todas as pessoas, mas principalmente os da família da fé. Olha que curioso. Façamos bem a todas as pessoas, mas principalmente a família da fé. Irmãos, sermos parte da família de Deus é ter essa sensação de que somos guiados pelo Espírito de Deus, a certeza, de que somos guiados pelo Espírito de Deus, é ter a certeza que não recebemos espírito de escravidão, é ter a certeza que somos adotados e podemos dizer: Abba, Pai, papai, me ajuda, me socorre, eu estou aflito, papai, eu estou doído hoje, papai, eu estou com medo hoje, me ajuda, papai, me ajuda, Abba, Pai. Ser família de Deus significa sofrermos o sofrimento do nosso primeiro irmão, Jesus Cristo. Ser família de Deus significa você e eu sofrermos pela causa de Cristo. Mas em último lugar, e a última aplicação, é que nós somos habitação do Espírito. Se somos um em Cristo, se somos família de Deus, nós somos a habitação do Espírito. E Paulo escreve uma coisa muito séria aos Romanos, dizendo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se nós fomos unidos em Cristo e fazemos parte da família de Deus, meus irmãos, isso só ocorre porque o Espírito Santo veio habitar em você e veio habitar em mim. E isso tem implicações. Isso tem implicações. Ser habitado pelo Espírito de Deus tem implicações. Primeiro, nós não andamos como outrora, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua
nos filhos da desobediência, entre os quais nós andávamos outrora, segundo as nossas inclinações da própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, nós não andamos como outrora, como habitação do Espírito. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não fazem parte da nossa agenda. Ser habitação do Espírito significa que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não fazem parte da nossa vida, porque essas coisas provêm do mundo, elas não vêm do Pai. E a conexão direta que você e eu temos com o Espírito nos adverte. Ela liga o alarmezinho lá. Tem um alarmezinho soando. Irmãos, se os alarmes do Espírito Santo não estão tocando na sua vida mais, é melhor você dar uma paradinha, é melhor você refletir e avaliar onde é que você está espiritualmente. Vou repetir. Se os alarmes do Espírito Santo não estão tocando mais na sua vida, é melhor você dar uma paradinha, avaliar onde você está espiritualmente e retomar sua jornada com Ele. Sabe por quê? Porque você pode estar lentamente sendo cozido num grande caldeirão do Zeitgeist. Sabe o que é Zeitgeist? O Zeitgeist não é um monstro. O Zeitgeist é o espírito do tempo, é o espírito da época. E se você e eu não atentarmos, nós seremos cozidos por o espírito do tempo. Pelo espírito do tempo. E eu vou dar um exemplo. Eu trabalho numa empresa de tecnologia. E existe um lema que diz assim: Digital First. Primeiro digital. O Digital First significa tudo que você faz vai se tornar digitalizado. E aí, a sua e a minha relação começaram a digitalizar. E aí, você e eu começamos a nos acostumar a ficar mandando zap. A ficar mandando zap de parabéns para o pai. Meus irmãos, nós não podemos, eu estou dando um exemplo bem ridículo, mas quer ilustrar o espírito da época. Nós não podemos ceder assim à tecnologia tão facilmente. Nós precisamos de contato humano. Liga, fala, encontra, vai lá dar um beijo, dar um abraço. A nossa vida não é digital, e aqui é só um exemplo. João termina a sua carta dizendo: vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, nós, sendo habitação do Espírito de Deus, não podemos ser cozidos no caldeirão do Zeitgeist. Não podemos. Não podemos. Precisamos estar ligados. Finalizo essa longa palavra lembrando: somos um em Cristo, somos família de Deus e somos a habitação do Espírito. Que isso você leve para você e lembre amanhã que o caldeirão está ligado. Lembre amanhã que você é a habitação do Deus vivo e todo-poderoso, e que Ele te abençoe e que Ele te ajude assim a crescer na fé e no conhecimento dEle. Amém?